Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou médica neuropediatra na cidade de Jaú e esse é mais um vídeo da série Decola na Escola, uma série que vem falando sobre dificuldade escolar e os transtornos de desenvolvimento e de aprendizagem. Vamos começar então hoje com o vídeo e falando especificamente sobre os transtornos do desenvolvimento. Vamos explicar primeiro o que são os transtornos do desenvolvimento, né? Então, transtorno do desenvolvimento é toda condição que afeta o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Ou seja, são situações de causas variáveis, seja genética, ambiental, ou social, né, dentro do ambiental, que vão afetar o completo desenvolvimento dentro dos marcos esperados da linguagem, do desenvolvimento motor e das habilidades acadêmicas, né? Então, intelectuais e comportamento adaptativo. O que é comportamento adaptativo? É a capacidade que a gente vai tendo, vai adquirindo para ter autonomia, cuidados da vida própria. Então, comer sozinho, se trocar, o desfraude, se comunicar, conviver socialmente, né, os relacionamentos interpessoais, ter autonomia de vida. Então, a criança, à medida que cresce, ela vai adquirindo essa capacidade e nos transtornos de aprendizagem você pode ter ou uma alteração no comportamento adaptativo ou uma alteração no desenvolvimento intelectual, que é a aprendizagem, a parte mais escolar, acadêmica em si, certo? Então, esses são os transtornos do neurodesenvolvimento. É claro que várias doenças neurológicas, psiquiátricas ou mesmo doenças gerais, eles podem afetar em maior ou menor grau essa situação de aprendizagem e de comportamento adaptativo. Mas dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós agrupamos aquelas condições em que o sintoma primordial é esse, a dificuldade de aprendizagem ou no desenvolvimento. Essas crianças muitas vezes procuram o médico não só pelo atraso ou pela dificuldade de adaptação, mas muitas vezes por sintomas que costumam vir junto, como agitação, né, que é a hiperatividade, ou por um comportamento mais agressivo, ou por uma dificuldade social, né? Então, é importante estar atento a todos os sinais que podem acometer essas condições para que a gente busque ajuda e tenha o tratamento melhor possível para cada condição. Dito isso, a gente vai começar falando hoje pela deficiência intelectual, tá? A gente mais ou menos vai seguir a sequência do CID-11, tá? Então, o CID é o Código Internacional de Doenças, não é? Que até então a gente tinha o CID-10, e agora, a partir de 2023, seria obrigatório o CID-11. No Brasil, adiaram, acho que até 24 ou 25, mas a gente já usa essa sequência. Também a gente considera o DSM-5 e o 5GAU-R, que são os critérios diagnósticos dos transtornos psíquicos, né? Então, são as nossas bases diagnósticas para essas situações. Combinado? Então, vamos lá, minha gente. O que é deficiência intelectual? Como que eu fico sabendo se meu filho tem deficiência intelectual? Como que eu suspeito? A partir de que idade eu posso fazer esse diagnóstico e como é o tratamento? Então, vamos lá. Deficiência intelectual é uma condição em que a criança vai apresentar uma dificuldade, né, no desenvolvimento das habilidades de aprendizagem cognitivas e comportamento adaptativo. E ela pode ser dividida em graus, ela pode ser leve, moderada, grave ou profunda. Antigamente, a gente usava mais o QI, que é o quociente de inteligência, para dividir entre os níveis. Isso também pode ser considerado dividido clinicamente quando eu não tenho acesso a um teste de padrão específico que me fala o QI da criança de acordo com as habilidades dela. E aí hoje, por exemplo, no CID-11, ele divide em desvio padrão. Desvio padrão é uma medida estatística para dizer quão abaixo da média ou acima da média está um dado, né? Então,
Na deficiência intelectual, a gente vai ter os primeiros sinais desde o bebê. Então, um bebê que pode cursar com deficiência intelectual, ele geralmente é um bebê mais molinho, que a gente chama de hipotônico. Ele pode ser menos reativo ao contato visual dos pais. Ele vai demorar para adquirir os marcos motores e de linguagem. Então, demora para sentar, demora para andar, demora para falar, para olhar, o contato nos olhos, o sorrir reativamente, que é o sorrio quando os meus pais sorriem para mim. Isso tudo acontece de maneira mais lenta que o habitual, né? A deficiência intelectual, ela acomete de 1 a 3% da população mundial, né? Sendo que o mais comum são as deficiências mais leves, que a causa, nesses casos, tem muito de questão ambiental, seja uso de tabaco, que é o cigarro, o álcool, as drogas durante a gestação, a desnutrição, tanto em países em que ocorre a desnutrição por fome, como a desnutrição que ocorre em pacientes que têm dietas restritivas, não bem orientadas, sem suplementação, né? Ou mesmo pessoas que têm dietas ruins, de baixa qualidade nutricional, pessoas que só comem porcariada, entende? E não se alimentam com aquilo que é realmente nutritivo. Além de pressão alta durante a gestação, doenças inflamatórias e infecciosas, as infecções sexualmente transmissíveis, né? E também o que a gente chama de STORC, que é sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes durante a gestação e o HIV. Então, são muitas situações que vão afetar a gestação e vai deixar de levar nutrientes para esse bebê em formação, cujo cérebro está se desenvolvendo. E aí, por falta de nutrientes ou de uma boa circulação placentária, essa criança vai ter ou malformações cerebrais, ou mesmo áreas de sequela, como se fossem cicatrizes no cérebro, né? Podem ter microcefalia. E já também existem as causas genéticas, que nas deficiências mais graves são a maioria, né? Então, aí geralmente associadas a síndromes genéticas. Então, você tem a síndrome de Down, a síndrome de Angelman, você tem o X frágil, você tem várias doenças genéticas que cursam com deficiência intelectual, seja por malformação cerebral ou não. Às vezes, você tem um exame de ressonância normal, mas a criança tem uma disfunção, né, de aprendizagem e de comportamento adaptativo. Então, essas são as causas da deficiência intelectual. Também aumenta o risco quando os pais são consanguíneos, então pais primos, né? Por quê? Porque aumenta o risco de doenças genéticas recessivas. Recessivas é quando o pai e a mãe têm um gene alterado, que um gene só na pessoa não dá a doença, mas quando junta um alterado do pai com um da mãe, então aí você tem 25% ou 1 em cada 4 chances dessa criança vir com deficiência intelectual. Ok. Então, deficiência intelectual, se a gente for considerar QI... doutora, o que é QI? QI, quociente de inteligência. Existem testes padronizados que são feitos por neuropsicólogas, em que você avalia o nível de inteligência da criança. Esses testes padronizados, eles podem ser feitos a partir dos 5, 6 anos de idade, né? Então, a gente não fala em deficiência intelectual antes disso. Antes dos 5 a 6 anos de idade, a gente usa o termo atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, você não fala se uma criança tem deficiência intelectual com 2 anos. Você pode até supor que ela vai evoluir assim, por ela ter um atraso muito grave, mas você não define isso antes de 5 a 6 anos, ok? Então, quando você tem essa idade, você pode ser submetido a um teste neuropsicológico. São várias questões que vão avaliar memória, atenção, capacidade de aprendizagem, de raciocínio lógico, conceitos de linguagem, compreensão, tudo isso. E aí, você consegue catalogar, por exemplo, a capacidade de aprendizagem dela seria de uma criança, por exemplo, de 7 anos, e ela tem 7 anos... Então, você pega a idade da criança mental sobre a idade verdadeira e faz vezes 100. Então, o QI normal seria 100, vamos supor, não é? Mas a gente considera com um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima. Então, aí vai de 80 a 110, 120 é o QI normal, né? De 120 a 130 você tem um QI superior
E acima de 130, um QI muito superior, que aí entra as altas habilidades, né? Que são os mais geniais. E abaixo, você tem as crianças com deficiência intelectual. Então, abaixo de 80 até 70, você tem o QI limítrofe, é o limite, né? Entre, por exemplo, 79 a 70, né? É o limite entre a dificuldade normal, que seria a inteligência médio e inferior, né? Entre isso e a deficiência em si. Então, abaixo de 69 de QI, você já tem deficiência intelectual leve. E os cortes são 70, 50, 35 e 20. Então, QI abaixo de 20 é um QI com deficiência intelectual profunda. De 20 a 35, grave. De 35 a 49, né, que seria o quase 50, é a moderada. E de 50 a 69, a deficiência intelectual leve. Entenda que um QI de 50 significa que você tem, por exemplo, 8 anos de idade e uma capacidade de uma criança de 4, né? Então, muitas mães perguntam, mas ele tem quantos anos de atraso? Não é em quantos anos de atraso que a gente pensa. É proporcional ao que ele deveria saber nessa faixa etária, tá bom? E isso, gente, é mutável. Então, ao longo da vida, eu posso ter uma criança que fez uma avaliação, por exemplo, com 6 anos e deu deficiência intelectual leve, mas ela foi extensamente estimulada e pode ser que, por exemplo, havia uma condição de saúde como um hipotiroidismo, uma anemia, alguma coisa que eu tratei, e numa segunda avaliação ela caia num nível limítrofe, que já é melhor, que já não é deficiência, né? Mas grandes mudanças não vão ocorrer. Só que o contrário, para pior, elas podem ocorrer. Então, você tem crianças ditas normais, digamos assim, com QI normal ou até médio superior, que pelo uso de drogas, que pela desnutrição, que por uma infecção, que por alguma coisa mais severa, podem cair o QI. Então, o QI não é para o resto da vida, é uma análise do momento atual. Mas uma vez deficiente, nós consideramos que a pessoa será sempre deficiente. Claro que, com uma estimulação adequada, ela vai ter o melhor possível da genética dela. E isso vale para as crianças que não têm deficiência. Então, uma criança que não tem deficiência, que não é estimulada, que fica no celular o dia inteiro, que não come bem, que não dorme bem, que não tem acesso a uma educação de qualidade, ela não vai ter um QI bom se você for analisar ela já quando jovem adulta. Principalmente o uso de maconha, por exemplo, e álcool, e situações de violência. Então, a gente tem com jogos de violência ou violência doméstica, estresse tóxico, que são temas que eu já abordei em outros vídeos, você tem redução de QI, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter essa noção e saber que a deficiência, ela é uma situação mais ou menos estável, mas que eu posso trabalhar em cima dela para melhorar e que se eu não fizer nada, também ela vai piorar, certo? Dito isso, a gente também pode considerar, por exemplo, como no CID-11, em desvio padrão, abaixo de 2, abaixo de 3 ou abaixo de 4 seria leve, moderado e grave, né? E entre grave e profunda é uma coisa meio tênue, porque assim, é difícil você avaliar testes que vão diferenciar um QI de 20 de um QI de 25. Então, quando a gente considera só clinicamente, vamos supor que você é um profissional que está numa cidade muito distante dos centros maiores, que não tem acesso a uma avaliação neuropsicológica, que você não tem muita estrutura diagnóstica. O que você tem? A deficiência intelectual leve é aquela pessoa que com suporte adequado, vejam bem, com suporte adequado, precisa de auxílio, não é vai para a escola e vai dar tudo certo. Com suporte adequado, ela consegue aprender o conteúdo do ensino básico, né? Então, fazer as contas básicas, ser alfabetizada, sem compreender textos complexos, seria uma compreensão de texto mais simples, né? E que ela pode conseguir trabalho, mas um trabalho mais voltado para a área manual, digamos assim, sem muito capacidade de resolução de problemas ou de estratégias, né? Então, ela consegue um trabalho em que ela aprendeu a fazer aquele trabalho e é aquilo que ela tem que fazer, ela vai conseguir trabalhar. Isso é maravilhoso,
Porque ela vai desenvolver a autonomia dela, pagar as contas dela, ter os amigos dela, rede social, ajudar na sociedade. E isso, gente, é uma coisa muito legal de se falar. Porque deficiência intelectual, ela não tem que ser incluída só na escola, ela tem que ser incluída na vida. Então, a criança tem uma deficiência intelectual, mas ela pode fazer um balé, ela pode fazer um judô, ela pode fazer natação, ela pode e deve, né, tudo isso. Frequentar a igreja, ajudar na igreja, fazer parte do canto. E tem tantas coisas que ela pode ser mais hábil e ser feliz assim, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu já não concordo muito com inclusão, por exemplo, de deficiência mental grave. Porque é uma criança que nunca vai conseguir aprender conteúdo de leitura escrita. Então, eu acho que essas 5 horas que ela passa na escola, ela tá perdendo de chance de estar numa escola especial, fazendo terapias, para ela ter autonomia em vida diária, que é uma coisa que com grande suporte o grave pode ter. Quando eu saio do leve, no moderado, você vai ter a capacidade de ter autonomia em casa. Então, é uma pessoa que vai conseguir lavar louça, arrumar casa, tomar banho sozinho, né? Mas dificilmente ela vai conseguir um trabalho que não seja muito simples. Isso com suporte, tá? E o grave não. O grave a gente vai trabalhar para conseguir comer sozinho, tomar banho sozinho. E no profundo a gente já sabe que provavelmente nunca consiga. No moderado pro grave e profundo, quanto mais grave, maior a chance dessa pessoa ter deficiência motora, paralisia cerebral, epilepsia, outras condições associadas, porque existe um grande acometimento no formação e no função do cérebro. Certo, minha gente? Então, mais ou menos isso é a deficiência intelectual. Dava para falar horas sobre deficiência intelectual. A grande questão é o quanto eu me importo em fazer essa criança ser funcional. Então, muitas mães querem que uma criança com uma deficiência mental moderada fique numa escola regular e lutam por esse direito, e é direito delas, mas se elas não entendem que a limitação dessa criança é muito grande para acompanhar a escola, talvez elas estejam perdendo tempo. Por quê? Porque ela poderia estar numa escola especial, ela poderia estar fazendo mais terapias, ela poderia estar fazendo um ensino profissionalizante, principalmente na adolescência, que na escola regular ela não vai ter. Então, o melhor de tudo é discutir isso com o seu médico, com as terapeutas que acompanham o seu filho e saber qual é a melhor opção para ele, pensando no futuro dele e descobrir uma coisa que ele goste. Ah, eu descobri que ele gosta de plantas, vamos ensinar, quem sabe ele pode trabalhar numa floricultura, numa horta, quem sabe ele consegue trabalhar no mercado, na parte de hortifruti, e isso vai fazer dele uma pessoa feliz, não é? Então, nós temos a Asa Paz pelo Brasil inteiro, que é uma bênção, com muitas pessoas habilitadas que trabalham com amor, né, e podem ajudar, né, sem a gente ter preconceito. Tem muita mãe que tem dificuldade de levar o filho ao pai pelo preconceito, mas não tenha preconceito. São pessoas como nós, com direito de ser amadas e de viver dentro da limitação dela, mas com certeza a inclusão deve ser feita no dia a dia, nas festas, na igreja, no clube, com todo mundo. Não é escola só o lugar de inclusão social. A escola também, mas ela tem que viver como um todo, tem que passear, tem que fazer tudo dentro da sua capacidade. Certo, minha gente? Espero ter ajudado. Acho que eu falei, vamos lá, as causas. E o tratamento. O tratamento, minha gente, é claro que o médico tem que investigar condições de saúde que possam estar piorando a condição e tratar. Isso eu já falei no primeiro vídeo, no segundo vídeo, né, que são coisas que o pediatra já pode resolver. E, claro, dar um melhor suporte de estimulação. E aí entram os terapeutas, né, uma terapia transdisciplinar, em que os terapeutas conversam entre si para uma programação de como ajudar essa criança. Entra fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, muitas vezes, e a psicopedagoga, que vai adaptar o conteúdo para poder auxiliar essa criança na aprendizagem. Os quadros de deficiência mental grave e profunda são bem mais raros, são crianças sempre dependentes, que muitas vezes usam sonda, que usam fralda para o resto da vida, né, ou às vezes até acamados, com vida até vegetativa. Então, são situações de maior absoluta dependência de cuidados básicos de vida, né? É isso. Acho que dúvidas, qualquer coisa que apareça, pode mandar. O assunto é longo, me desculpem pelo vídeo longo, mas espero ter ajudado.
tá bom? Qualquer dúvida pode mandar aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais, é tudo doutora Juliana Neuropediatra. Procure um bom profissional, acredite no potencial do seu filho, vamos procurar não olhar para o que tem de deficiência, mas para o que tem de habilidade e agradecer a Deus todos os dias por tudo de bom que a gente tem, tá bom? Deus abençoe a todos.